Que a paz seja com todas, amém. Quero ler aqui um versículo da palavra do Senhor, né? Baseando nesse tema, acabe com o vitimismo antes que ele acabe com você. A palavra do Senhor aqui em Salmos 73 diz assim: é, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha invejas dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Muito bem, aqui essa palavra mostra, né, Asaf que se sentia injustiçado, ou seja, a pessoa que ela se sente como uma vítima, ela se sente o quê? Injustiçada. Ela se sente injustiçada de algo, ela se acha que todo mundo conquista mesmo, menos ela, né? Tudo acontece com os outros, menos com ela, né? E muitas pessoas têm esses pensamentos, que são os pensamentos que, no fundo, essa pessoa ela começa a olhar mais para situação, ela começa a visualizar uma situação e nessa situação ela começa a se sentir inferior, né? Inferior às outras pessoas. Aí ela se coloca ali como uma vítima de fracasso, muitas das vezes, uma vítima de que nada dá certo para a minha vida. E aqui nós vemos aqui por esta passagem bíblica que Asaf, ele teve um momento que ele se sentiu assim, como uma vítima, como uma pessoa injustiçada. Por quê? Porque ele via os ímpios prosperando e ele, como servo de Deus, ainda não tinha conquistado o que ele gostaria de conquistar. Ele queria conquistar coisas, bens materiais, mas os ímpios estavam conquistando, estavam prosperando, e ele olhou para aquela situação toda e ele começou a ter inveja. E ali, aquela inveja, ele fala que ele quase se desviou. E nós sabemos que a pessoa que ela começa a se colocar como vítima dentro das situações, o tempo todo como vítima, ela corre um sério risco de desviar. Por quê? Porque ela não vai dar mais atenção para a palavra de Deus, ela não vai dar atenção para as coisas que o Senhor está falando para ela dentro da palavra, os ensinamentos que o Senhor está passando dentro da palavra, ela vai olhar somente para ela que é uma vítima, que ela é vítima, ela vai se considerar o tempo todo uma vítima em todas as coisas, então ela vai começar a ter pensamentos de derrota e de fracasso. Nada dá certo para mim, pode dar para o outro, mas para mim não dá. Esse aí é o pensamento de pessoas que se colocam o tempo todo como vítima de uma situação. E ali ela não vai andar para frente, ela vai sempre andar para trás e vai começar a andar em círculo. Por quê? Porque ela está se colocando sempre como pessoas ali eh, fracassada, né, derrotada. Em vez dela se apegar firme com o Senhor, ela começa a se apegar firme com a situação que ela está vivendo e ali ela se coloca muito como vítima dentro daquela situação. E Deus, ele não quer que nós nos colocamos como vítima dentro de uma situação, mas que nós venhamos crer que ele é o Deus poderoso para resolver todas as situações que nós estamos enfrentando, que ele é poderoso para trazer solução para os nossos problemas, que nós não precisamos ficar debruçadas sobre uma situação, nos colocamos como vítima dentro daquilo, né? Por que aconteceu isso comigo? Cadê onde está Deus? Porque não viu essa situação. Deus, ele está lá no céu e nós aqui na terra, e ele lá do céu vê tudo o que acontece aqui, ele vê a minha vida, ele vê a sua vida. O que ele quer é que nós tenhamos ação dentro de toda a situação que nós tivemos que enfrentar, nós não viemos nos colocar como vítima, mas como pessoas com ação, entendendo que nós somos vasos de Deus, que somos moldados por Ele. E quando nós estamos vivendo momentos difíceis nas nossas vidas, nós estamos como um vaso moldado, sendo moldado pelas mãos de Deus, para poder ele entregar para nós aquilo que deve ser entregado, mas não num vaso que, na hora que chegar ali a bênção, nós não vamos entender e muitas das vezes não vai mais glorificar o Senhor,
ou muitas das vezes não vai, quando vier uma situação maior, nós não vamos resistir ela e pode fracassar, então nós precisamos a cada dia ser moldados. E nesse moldamento do Senhor nas nossas vidas, não é para nós nos colocar como uma pessoa derrotada, como nós estamos sendo injustiçados, somos vítima daquela situação, eu não, olha, tudo acontece comigo, parece que nunca vai dar certo nada na minha vida. Essas são as palavras de pessoas que elas se colocam sempre como vítima dentro de uma situação. Nós vamos colocar o quê? A palavra de Deus, que há tempo para todas as coisas. A palavra de Deus, ela tem que ser usada sempre, ao nosso favor. Nós temos que pegar a palavra de Deus e trazê-la para nós, e usar ela sempre diante de toda situação. Nós vamos usar a palavra de Deus em favor de cada causa, de cada situação que nós estivermos enfrentando. Então, Asaf, ele confessa que ele tinha inveja, porque ele via ali as pessoas prosperando, os ímpios prosperando, mas ele, como servo de Deus, ele não via nada acontecer com ele da prosperidade. Então ele passou a ter inveja, e essa inveja quase fez o quê? Desviou ele. Mas aqui no 16 ele diz assim: quando pensava em compreender isso, fiquei sobre modo perturbado, ou seja, aquela situação trazia perturbação para ele, porque ele se colocava ali como uma pessoa fracassada diante dos ímpios. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi. Ou seja, quando ele chegou para a presença de Deus, ele entendeu todas as coisas. Enquanto nós estamos olhando para a situação, nós não vamos entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas quando nós nos posicionar, deixar de ser vítima e nos posicionar na presença de Deus, o milagre acontece. Quando Ana desejava apenas ter um filho para poder mostrar para Penina como vítima de uma situação que ela se via como vítima ali da zombaria de Penina, ela não teve o seu Samuel. Mas quando ela desejou ter o Samuel para poder ser uma mulher honrada que pudesse também dar luz a um filho, e ali ela ofereceu aquele filho ao Senhor, ela foi honrada e ela teve o seu filho, porque ela deixou de olhar que ela era uma vítima, uma coitadinha de uma situação. Davi, se ele tivesse permanecido ali, como no meio das malhadas, no campo onde ele cuidava das ovelhas, triste, derrotado em cima daquelas ovelhas, ele não tinha se tornado rei de Israel. Mas lá no meio das malhadas, ele fazia salmos de adoração ao Senhor, e Deus era com ele. Deus é com todo aquele que luta, Deus é com todo aquele que não olha, que não se coloca como uma pessoa que é vítima de uma situação e ali ela não prospera no seu caminhar. Deus é com aquele que, mesmo vendo que em volta dele tem uma situação acontecendo e que essa situação até faz ele chorar, mas ele vai permanecer firme na presença do Senhor, crendo que o Senhor é com ele e que tudo vem e tudo vai, porque as mãos de Deus é aquela que vai nos fortalecer a cada dia das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.